Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Maio Furta Cor, mês de conscientização sobre a saúde mental materna. O mês de maio foi estrategicamente escolhido por ser o mês das mães, o mês de quem cuida, mas também de quem precisa ser cuidada. De acordo com dados das Nações Unidas, 1 em cada 4 mães em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil apresenta sintomas de depressão no primeiro ou no segundo ano depois do parto. Um assunto pouco falado, mas de extrema importância. E para conversar sobre o Maio Furta Cor e a saúde mental das mães, nós convidamos a psicóloga Rita Rocha. Oi, Rita, que prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, viu, querida? Prazer é todo meu. Qual a importância do Maio Furta Cor de falar sobre a saúde mental, sobretudo das mães? O Maio Furta Cor, ele surgiu da necessidade desse cuidar de quem cuida, como você falou. Né? Furta Cor porque são inúmeras cores que representam o maternar. Né? O maternar, ele não é só um local ou só um tipo de maternar, mas as mães podem maternar e maternam de várias formas, né? Então, a importância da gente falar sobre essa saúde mental, que é algo tão tabu, né? Porque aquilo que a sociedade imagina é que quando uma mulher se torna mãe, ela se torna o ser mais feliz do mundo, né? E deveria ser assim mesmo, mas não é, porque a gente tem, além das mudanças hormonais, mudanças dos neurotransmissores, nós temos uma mudança de rotina, nós temos uma mudança de vida. Que é extremamente estressante. É muito importante. Por exemplo, eu amo ser mãe. Se eu pudesse escolher, também. eu seria várias vezes. Tem mulheres que optam por não ser mãe. E devem ser respeitadas, precisam ser respeitadas. Sim. Mas a gente precisa falar, aquela coisa, né? De que, como tudo na vida, tem um ônus e tem um bônus. Com certeza. E é um serviço cansativo, é um serviço estressante. E, sobretudo, na nossa cultura, porque existem outras culturas em que o cuidar, o maternar, ele é de todos, né? Verdade. Assim, do homem, do pai, de todos que estão ali. Mas, sobretudo na cultura brasileira, assim, existe um peso muito grande na mãe e na mulher, e uma cobrança excessiva. Exatamente. Por isso que a rede de apoio é de suma importância, muito embora os pais, eles não são considerados rede de apoio. Os pais, eles fazem parte desse contexto. Sim. Né? O casal, a gente vai falar do casal, mas a gente sabe que no nosso país, a maior parte das mães são mães solo. Sim. Não mãe solo no estado civil, mãe solo porque estão ali sozinhas no cuidado e também na questão financeira, na questão de manter financeiramente aqueles filhos, mesmo tendo o pai dentro de casa. Então, o pai, ele é um personagem que ele tem que ser participante daquilo tudo. Né? Dentro do consultório, eu costumo orientar muitos casais que quando se tem um primeiro filho, se passa a ser um casal conjugal, deixa de ser um casal somente conjugal para ser um casal parental. Então, isso tem uma mudança também para o homem. Né? E a gente não fala muito disso. Então, os homens não sabem muito como lidar. E tem outra coisa também que a gente vê assim. Ai, que coisa linda, meu marido levou a criança na escola. Ai, que coisa linda, meu marido buscou a criança na escola. Ai, que coisa linda, o pai tá cuidando da criança no parquinho. Oi, isso é obrigação. Tá participando, né? Isso é obrigação. Participando. Participar é obrigação. Exatamente. Aí parece que você cria assim, uma fantasia de que o pai é excelente porque ele faz o que ele tem que fazer, porque ele faz a obrigação dele. Exatamente. Né? Diferentemente da mãe, que ela fazendo aquilo que ela tem que fazer e consegue fazer, porque a maternidade é algo que tem que ser vivido da forma que é possível ser vivida. Exato. Né? Cada um vive a sua, cada um sabe a sua realidade. Exatamente, cada um sabe a sua dinâmica, dor. né? A forma em que ela consegue ali ser uma mãe presente, uma mãe amorosa, uma mãe conselheira, uma mãe que acolhe. Né? Então, com a mulher já é completamente o contrário. Se ela falha socialmente, né? Porque essa falha social, ela já é julgada. Acho que não precisa nem falhar, né? Não precisa nem falhar, porque assim, você é cobrada. Se você amamenta, você está amamentando muito tempo, ou se você não amamenta, por que você não amamentou? Se põe na creche, não, mas você botou na creche muito cedo, se não colocou, você está muito tarde. A gente é cobrada por tudo, em todos os aspectos. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque é falando que a gente vai conseguindo enxergar essa cobrança que existe em cima da mulher, que é uma coisa desumana. E por isso que tem casos também de suicídios, de depressão,
Por quê? Porque tem uma cobrança externa e tem uma cobrança interna que também acredito que tem muito a ver com essa cobrança externa também. Com certeza, Renata. Inclusive, geralmente essa cobrança e essa fala vem de outras mulheres. Por isso nós precisamos nos unir. Nos unir, Nós óbvio. precisamos estar juntas Sim. e respeitar a forma de cada uma de maternar. Né? Existem mulheres que não conseguem ser felizes estando só dentro de casa cuidando dos filhos, enquanto outras mães preferem estar em casa cuidando dos seus filhos e tudo bem, tudo ok. Né? Então, essa forma, esse acolhimento uma com a outra, isso já ajuda muito. Já diminui muito o peso. E como você falou, o índice de suicídio que não é falado, ele é alto, ele é muito alto. Depois do pós-parto, que é aquele período crítico em que a mulher tem aquela mudança hormonal, e que ela vê que ela tem aquela responsabilidade nas mãos, é o período que mais acontece, entre o primeiro e o segundo ano, assim como você falou. Isso as mães ditas normais, as mães que cuidam de crianças ditas neurotípicas. Nossa, é mesmo. Isso a gente não está falando nem das mães atípicas. Né? Que o peso que tem crianças é muito que maior. tem alguma síndrome, né? Que tem alguma dificuldade. É muito difícil. Assim, acho muito mais complexo. A gente precisa falar sobre isso, porque precisa ter o suporte da sociedade. Sim. Porque você vê, por exemplo, né, crianças que têm o aspecto autista, que são crianças que precisam de um cuidado especial e muitas vezes gritam e choram porque não conseguem se expressar. E são mães, ou até mesmo pais, quando estão presentes e fazem o que devem fazer, que fazem o seu papel, muitas vezes eles evitam estar na sociedade, né? Evitam sair, evitam uma vida social, porque não são compreendidos pela sociedade. Exatamente. E essa parte social, ela tem tudo a ver com a saúde mental. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela determina como saúde, não a ausência da enfermidade, mas é um bem-estar, tanto físico, mental e social. Então, se você não estiver equilibrada, ou pelo menos tentando se equilibrar, você não está bem de saúde mental, de saúde física. Então, não tem como você dizer que aquela mãe está bem. E aí, uma mãe que passa por uma questão como essa, uma família, né, a gente pode dizer assim, uma questão de um filho atípico que deveria ser acolhida, essa mãe deveria ser orientada, muito pelo contrário. Né? Se as mães ditas normais, né, as neurotípicas, elas já são julgadas, essas mães muito mais, por conta desses episódios que você citou. Né? Porque a criança ela tem um pouco mais de dificuldade de socializar. As pessoas têm dificuldade em lidar com a diferença, né? Com a diversidade. As pessoas estão muito acostumadas a lidar com questões em que ela está acostumada. Se mudar um pouquinho, ela já não quer lidar com aquilo, ela já acha que isso está fora. E critica, né? E critica. E isso tudo prejudica a mãe se sente culpada, a mãe acha que não está sabendo dar uma boa educação, dar um bom suporte para aquele filho. É muita pressão, muita culpa. Pressão. E o Maio Furtacor, ele vem o quê? Para a gente falar sobre isso? E qual o recado para essas mães, sobretudo? Então, o Maio Furtacor, ele vem como uma campanha. As duas idealizadoras... Desculpa, pode falar. As duas idealizadoras, uma é psicóloga e a outra é psiquiatra. Então, surgiu da necessidade dos atendimentos que elas têm em consultório, assim como nós, psicólogos, que atendemos as mães. Né? E elas viram o quanto era necessário ter essa campanha. Então, essa campanha, ela vem... E é muito recente, né? Tem 3 anos. É o terceiro ano. Ela vem para sensibilizar a sociedade para a importância da saúde mental materna, porque também temos estudos que comprovam que uma mãe com depressão ou com burnout materno, porque nós já temos o burnout materno, né, ela tem muito menos estímulos sensoriais, muito menos, a cognição dela falha, né, ela não tem uma cognição porque totalmente... não dorme bem, né? Não dorme bem, tem uma sobrecarga ali de física, mental, é muita coisa que a gente está falando. E ela não consegue transmitir afeto para a criança da forma que ela deveria, que ela gostaria. Né? Então, a campanha ela vem inicialmente para sensibilizar, ela vem também para estimular, para fazer com que as pessoas procurem se movimentar. E o mais importante de tudo, a campanha ela vem para que os governos, tanto que nós já temos várias leis aprovadas, inclusive no DF. Bacana. Foi aprovado ano passado. Né? Então, a gente quer agora, esse ano, sexta-feira, nós vamos ter uma audiência pública. Qual é a nossa intenção com essa audiência? É a implementação dessa lei. Qual a lei? 7.163. Mas fala sobre o quê? Fala sobre o Maio Furtacor, em Brasília, já está estabelecido, mas não tem ainda essa implementação, as diretrizes. Então, nós precisamos que as mães gestantes
que elas passem pelo rastreio para ver se ela tem possibilidade de desenvolver uma depressão pós-parto. Isso é muito interessante. É possível, então, fazer essa identificação? É Nossa, possível. Muito bom. Que ela passe por uma psicóloga e faça o pré-natal psicológico, Muito assim bom. como tem o pré-natal, né, ginecológico, que Muito é super bom. importante. E aí a gente vai conseguir, de alguma forma, betumar essas mães. Sim, Né? A gente vai dar um suporte. Ela vai ter espaço para falar, olha, eu não estou feliz, olha, eu estou gestante, mas não estou feliz, não estou bem. Sim, claro. Né? E tem que ser compreendida e ouvida, Sim, né? com certeza. Maravilha. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Maio Furtacor, mês de conscientização sobre a saúde mental materna. A nossa entrevistada é a psicóloga Rita Rocha. Rita, nós falamos aqui, né, sobre a importância do maio, a importância de você desmistificar algumas coisas com relação à maternidade, né, de que tudo é perfeito, de que tudo é maravilhoso. Sim, é maravilhoso você ter um filho ou você ter filhos, mas tem um peso muito grande com relação a isso, que pode ser mais leve e deve ser mais leve. Eu acho que é disso que a gente está falando também, né? É disso mesmo. Inclusive, o tema central da campanha esse ano é por uma maternidade mais feliz. Quando a gente fala por uma maternidade mais feliz, a gente envolve várias áreas da vida, né? Área profissional, área afetiva, amorosa, área em que você se sente mulher, né? Onde você consegue se colocar e cada uma no seu espaço, né? Respeitando, assim, as nuances mesmo, como a própria campanha propõe. E a gente precisa trazer essa leveza para a maternidade, primeiramente tendo conhecimento, entendendo o seu corpo, entendendo o que está acontecendo com você, entendendo que aquilo ali é uma fase que vai passar, Sim. que você não vai ficar naquele momento pro resto da vida, que você vai ter outras fases ali da maternidade. Porque a maternidade, eu costumo dizer que ela é muito desafiadora em todos os momentos da vida. Sim. Mas quando você conhece, que você sabe o que você está passando, isso fica mais amenizado, você consegue, de alguma forma, sentir aquilo com menos intensidade. Ou seja, vai prejudicar menos a sua saúde, tanto física quanto mental. Né? Porque, na verdade, o Maio Furtacor, ele quer que as mães continuem tendo saúde mental. Que não desenvolvam ansiedade, que não desenvolvam depressão, que não desenvolvam burnout materno, que é algo que é comum hoje em dia, porque o burnout nada mais é do que o esgotamento físico e mental. Né? E aí a gente imagina esse esgotamento físico e mental na maternidade. Muito fácil, privação de sono, né? Você não consegue se alimentar direito, autoestima baixa, porque muitas vezes você não consegue se arrumar, não consegue arrumar o cabelo, fazer uma unha, não consegue tomar um banho direito. Né? Nem chega ao ponto de arrumar uma unha, arrumar o cabelo. Às vezes você não consegue tomar um banho direito se você não tiver uma boa rede de apoio. Sim. Né? Então, a leveza, às vezes, ela vem das mínimas coisas. Eu costumo dizer para as pessoas que me questionam, né, como ajudar uma mãe. Quando você for visitar uma mãe que pariu, né, uma mãe que acabou de ter um filho, além de levar um presentinho para o filho, se você é alguém próximo, leva um lanche. Dá uma olhadinha na pia dela para ver se precisa lavar uma louça. Né? Pergunta para ela se ela precisa que você fique com o bebê para ela tomar um banho. A gente se preocupa muito em agradar a mãe através do filho, mas a gente precisa ter esse cuidado, mostrar para ela que ela não perdeu a importância. Muito pelo contrário, agora ela é mais importante ainda, porque ela teve um bebê. Né? Então, isso é muito importante. É importante a gente falar isso porque, obviamente, assim, quando você vai visitar, né, um bebê que nasceu, o foco é o bebê. Só que a mãe, ela de fato, ela fica esquecida, coitada. Completamente. Então, ou se foi um parto normal, ou se foi uma cesariana, às vezes a mulher está ali, como você falou, cansada, cheia de dor e tal, e não tem nenhum olhar assim, você está bem, você está legal, como é que você está. Realmente falta isso na nossa sociedade, que é cultural, e eu lembro, cultura a gente pode mudar. Tudo que é cultural a gente pode e deve mudar, sim. Né? E isso que você falou, pô, você quer que eu fique para você tomar um banho, para você fazer alguma coisa, ou para você passear às vezes, né? Sim. Para você, sei lá, fazer alguma coisa que você goste de fazer. Olha como seria maravilhoso isso. Sim, sim. Por isso a campanha vem com essa força. Por isso a apelação das camisetas, as redes sociais o tempo todo a gente postando. Por isso a audiência pública no dia 12, amanhã. Por isso a marcha, que vai ser no sábado, né, a partir das 9 horas da manhã.
com a participação do grupo Batalá, que é um grupo de percussão só de mulheres de Brasília. Né? Então, vai ser assim, muito interessante, porque ele vai fazer barulho, é exatamente o que a gente quer, fazer barulho. Né? Para poder trazer essa consciência para a sociedade, principalmente Brasília. Nós estamos falando da capital do nosso país. Imagina. Se a gente não conseguir aqui, onde que a gente vai conseguir? Isso, exatamente. Você me fez me lembrar de uma história que a gente conheceu uma mãe que ela teve 3 filhos. Eu não sei exatamente qual é a palavra que fala hoje, mas eles tinham deficiência física e mental. 3, imagina, 3 filhos. E minha mãe, assim, enfim, sempre muito na vanguarda, isso na década de 90, ela comprou um circo e fez um circo, ela era da área de cultura, né? E essa mãezinha queria levar os 3 filhos, eram 3 que estavam na cadeira de roda, eles não faziam nada, não se alimentavam, não iam ao banheiro, sem a ajuda dela. Sim. E era mãe solo. E aí ela conseguiu ali a muito custo levar as crianças para o circo. Quando minha mãe viu aquilo ali, minha mãe falou assim, não, peraí, ela fez o quê? Eu vou levar o circo até a casa de você. E ela levou o circo até a casa deles. E não só isso, assim, ela toda semana, ela contratou um ônibus, conheceu ela ali no circo, mas fez amizade. Contratavam, toda semana, praticamente final de semana, contratavam um ônibus, o ônibus ia lá, a gente ia lá, pegava esses 3 que já eram jovens, né? Sim. Já se foram, esses 3, aí levava eles pro zoológico, levava eles pro cinema. Você fica imaginando, né? Assim, e de uma forma extremamente genuína, né? Assim, minha mãe, enfim, já se foi, tá num lugar muito bom, porque ela foi uma pessoa muito boa, Sim, com que certeza. O que importa nessa vida é isso, né? Com certeza. Então, imagina se cada pessoa, se cada mulher ou se cada homem fizer uma atitude como essa, Sim. como que a vida das outras pessoas vai ser melhor e a nossa vida também vai ser melhor. Com certeza, que empatia, né? Que lindo, né? Não é? Nossa, que lindeza. E essa história eu fiquei sabendo no velório dela, que a mãezinha fez questão, no velório da minha mãe, que a mãezinha fez questão de ir lá e prestar esse depoimento. Você vê que mulher, não, eu vou levar o circo para sua casa. E levou, fez tudo e levou o circo para casa. Então, assim, obviamente eu tô aqui, né, falando da minha mãe, mas para dar um exemplo positivo de que a gente pode fazer, como você falou, não, vai tomar um banho, tranquila, esquece que eu tô aqui, que eu tô aqui cuidando do seu filho para você. É isso. Porque tem muitas mães que são solo, né? Tem algumas mães, aqui a gente tem o neto vai ser papai, o Rafael é o papai recentemente, são pais presentes, né? Que graça. O Rafael tem 3, olha lá, tem 3. 3 filhos. Então são pais. Aqui acho que todo mundo é pai, né? E espero que todos sejam presentes, estando ou não com a companheira, com a mulher, sim, né? Porque a gente está falando de saúde mental também da criança, porque se a mãe não está bem, e esse é um outro ponto, se a mãe não está bem, a criança não vai estar bem também. Com certeza, a gente fala tanto de violência nas escolas, na sociedade, a base vem de casa, vem da família, vem da mãe, né? Não que a mãe tenha essa responsabilidade sozinha, não é isso, mas vem da sociedade, como sua mãe fez. Ela não precisava ter feito isso, mas ela fez. Ela legou essa família, ela conseguiu levar uma leveza para essa família. Talvez essas crianças atípicas, elas se não fosse a tua mãe, nunca tivessem tido contato com a cultura. Sim. Olha o quanto ela ampliou a mente dessas crianças, porque a cultura ela faz isso, ela amplia a mente da gente. É muito mais do que arte, isso, é muito mais do que arte. Né? É muito bom. É terapêutico. É terapêutico, né? Então, assim, eu acredito que esse assunto que nós estamos aqui debatendo é um assunto que está na casa de todos nós. Tá. Todos nós temos mãe. Eu sou mãe, você é mãe, você tem uma mãe, né? Todos eles têm mãe, são pais. Então, é um assunto que interessa a toda a sociedade. Então, não podemos pegar esse assunto e esconder debaixo do tapete. A gente precisa trazer ele. Outra coisa, uma mãe feliz, uma mãe com a saúde mental em dia, o pai também vai estar muito mais feliz. Todos ao redor, né? Todos ao redor. Então, sim, assim, só contribuir a família. E também, a gente precisa muito entrar nessa questão da saúde mental do homem, também, né? A saúde do homem no total, no geral, sim, né? Mas aí é um outro assunto que também precisa ser pautado, claro, né? Claro. Porque os homens não teve esse aprendizado, não teve esse ensino de, olha, você precisa, como lidar nós com as temos, suas emoções, né? Mergulhar em você, saber o que está legal, o que não está legal. E por isso que quando se tornam pai, eles não sabem nem muito o que fazer. É verdade. Né? E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Maio Furta-Cor, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental materna. A nossa entrevistada é a psicóloga Rita Rocha. Rita, eu acho que é importante a gente destacar um ponto também, que assim, existe uma outra coisa na nossa cultura, você virou mãe, então você é perfeita, você tem que dar conta de tudo, e a mulher, ela internaliza isso, né? E ela acha, e ela se coloca mesmo como esse papel de heroína, e a gente sabe que não existe heroína, que não existe Mulher Maravilha, que somos todas falíveis. E a partir do momento que você se coloca nesse patamar, você tem dificuldade até para pedir ajuda, né? E tem algumas mulheres também que, por exemplo, não querem deixar, quando tem um parceiro, ou quando tem alguém para ajudar, vamos falar do pai, um pai presente. Ah, não, você está trocando a fralda, não é assim que troca, sim. Não é assim que faz. Enquanto que não, deixa ele aprender, né? Claro, deixa ele fazer do jeito dele. Não é bacana isso também, não é importante? Com certeza, com certeza. Isso é algo cultural, como a gente está falando o tempo todo. Né? A mulher aprende que ser mãe é isso. É dar conta de tudo. Mentira, a gente não precisa dar conta de tudo. Não precisa dar conta, a gente tem que enxergar quando a gente precisa pedir ajuda. E eu acho que é exatamente essa. Exatamente. E está tudo bem, né? Claro. Está tudo certíssimo, né? Todos nós precisamos de ajuda, a gente não faz filho sozinha, né? A gente não cria filho sozinha, a gente precisa sempre de ajuda, né? Seja na escola, seja de uma mãe, seja de uma amiga, de uma babá que você coloca, sim, né? Do esposo, né? Do pai da criança, que às vezes não é o esposo, mas é o pai da criança. Sim. E a gente precisa permitir, mas para isso a gente precisa desconstruir. A gente precisa desconstruir tudo isso. E por isso é que a campanha fala tanto da saúde mental e fala muito dos sintomas, porque às vezes não, na maioria das vezes, quando a mulher está passando por uma depressão pós-parto, ela tem a convicção de que aquilo ali é normal. E quais são os sintomas? São os mesmos sintomas da depressão, só que voltada para a maternidade, uma tristeza profunda. No início do puerpério, pode acontecer aquela tristeza materna que dura de 2 semanas a 1 mês. É muito normal por conta da mudança hormonal. Tá. Depois disso, se continuar essa tristeza, desânimo, apatia, né, que é aquela questão de você não conseguir sentir prazer em nada, né, muito sono ou falta do sono, mudança no apetite, são os mesmos sintomas da depressão. Ou seja, é depressão. Né? Só que ninguém acredita que uma mulher vai ter depressão depois que teve um filho. Que é um engano. É muito comum. É mais comum do que a gente imagina. Só não é comum você perceber que está com depressão. Porque o que é nos ensinado, o que nos é falado, é que é tudo normal. E que a gente tem que estar feliz porque a gente ganhou um presente. E que é tudo normal e que é isso mesmo. Você está cansada? Ah, mas eu dei conta de 3. Você está com 1, eu dei conta de 3. A gente precisa se acolher. Primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher essa dor. Né? Então, por isso que a campanha fala tanto disso tudo, para que a mulher possa, aí sim, pedir ajuda. Olha, eu não estou legal. Eu vou pedir ajuda. Eu vou realmente procurar um psicólogo, um psiquiatra. Muitas vezes só a psicoterapia resolve. Às vezes um grupo de apoio, porque nós temos inúmeros. Nós temos um HMIB, nós temos... E aí a gente está falando de projetos de graça, né? De graça, exatamente. Nós temos no Hospital da Ceilândia, né? Inclusive, essas psicólogas todas estão no grupo. Nós temos na Academia Unic, nós temos em vários lugares. É só procurar ou então também, pode pegar meu número se quiser colocar. A gente vai encaminhando. Então já dá o número aí, já é uma coisa aí. 98466-4528. Peraí, deixa eu anotar. 98466-4528. Rita. Isso. Tá? Se a gente não consegue fazer esse acompanhamento por completo, a gente encaminha. Né? A gente encaminha, orienta, porque às vezes a psicoeducação já resolve. Olha, mãe, é assim, é assado. E aí ela já consegue resolver. E aí ela vai conseguir pedir ajuda, porque ela vai entender que ela precisa de ajuda. Porque geralmente as mães não entendem, né? É só culpa. Eu me sinto culpada porque eu não estou dando conta disso, eu me sinto culpada porque eu não fiz aquilo, minha amiga fez isso, porque isso. A gente se compara muito. A comparação é terrível. Rede social, então, quando você vê que está tudo perfeito, que a mulher acabou de parir, está com o corpo lindo, né?
e não é assim, né? Não. Eu vou repetir seu telefone, 98466-4528. Exatamente. Né? 98466-4528. Que é a mãezinha que está precisando de ajuda, ou até mesmo quem perceber, né? Porque isso é muito importante, né, Rita? Muito importante. Algum parente perceber que a mãezinha não está legal, está precisando de ajuda. Busque ajuda, porque a gente sabe que quem está com depressão, às vezes não tem força nem de ir em busca de ajuda lá. O telefone, exatamente, o telefone está no ar. Ótimo, obrigada, gente, vocês são demais. Então, assim, a pessoa não consegue, não tem forças nem para, ou força, ou coragem, aí tem vergonha, tem um monte de culpa e tal. Então, assim, quem está ao redor, é importante ter esse olhar, né? Com certeza. Acolhedor também. Sim, aí a gente trazendo essa psicoeducação, as pessoas vão conseguir identificar isso. Maravilha, Rita. Então, quer dizer, são basicamente os mesmos sintomas e a mãe, mesmo estando amamentando, se for o caso, ela pode tomar alguns medicamentos? Existem alguns... Claro que eu sei que isso aí é com relação ao psiquiatra, mas eu sei que você também geralmente não, né? Geralmente eles vão... Tem florais... Tem óleos essenciais. Tem coisas alternativas, né? Tem, ou até mesmo um tempo para ela, tirar um tempo para ela, isso ali já vai resolver. Como eu falei para você, às vezes a psicoeducação... Ela já vai, olha, o que eu estou sentindo é depressão. Às vezes, o entender o que você está passando já te liberta. É verdade. É bem freudiano, né? Adoro. Tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. E é isso aí. Vamos nos ajudar. É isso que a gente precisa. Renata, obrigada pela oportunidade, por sempre nos apoiar nessa campanha. Está super convidada, toda a equipe. Né? Porque a campanha ela não é só para mulheres, ela é para toda a família, né? Para todos que se sentirem necessário estar naquele lugar, vão ser muito bem-vindos. Maravilha. É isso, o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e a gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau.